Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo nos traz um entendimento poderoso dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. De que ele está falando? Ele está falando da trajetória dele, do histórico dele. O apóstolo Paulo não era apóstolo. Antes disso, o nome dele ainda era Saulo. Ele era, na verdade, um perseguidor da igreja. E ele está dizendo aqui: eu fui transformado, recebi clareza a respeito de quem Cristo é e convicção de quem Ele é, e agora me tornei um contribuinte. Eu estou comprometido até a morte com a causa de Cristo, e essa transformação, ela só aconteceu pela graça. Eu sou quem sou hoje pela graça, porque antes eu não era um edificador, eu era um destruidor. Antes eu não contribuía para a vida, na verdade, eu matava antes. O apóstolo Paulo tinha um passado obscuro, e ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Aí ele segue dizendo: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, essa afirmação dele, a graça de Deus não se tornou vã, a graça que me foi concedida não se tornou vã, é um pensamento poderoso, porque nos leva a entender que fomos salvos com um propósito e não podemos desperdiçar a oportunidade que recebemos de ser resposta de Deus. Nós estamos fechando essa primeira semana com essa reflexão intitulada Uma Vida Não Desperdiçada. E é uma forma perfeita de concluir essa semana. Ao longo de toda essa semana estamos falando sobre uma vida com propósito. E uma vida não desperdiçada é justamente o que Deus quer que vivamos. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade de sermos impactantes no meio em que vivemos, na geração em que vivemos. Será que a graça de Deus está sendo desperdiçada? Será que fomos salvos e, ao sermos salvos, não estamos fazendo como Paulo fez, trabalhando muito mais? Porque quando Paulo resistia ao evangelho, ele trabalhava duro. Viajava de um lado para o outro, não media esforços para poder atender às convicções dele, mas uma vez que ele teve um encontro com Jesus, a intensidade dele não diminuiu, pelo contrário, aumentou. O comprometimento dele com a mensagem de Cristo foi até a morte. E o que eu vejo muitas vezes é que alguns de nós, antes de conhecer a Jesus, éramos super intensos, mas depois que conhecemos Jesus, a nossa intensidade vai minguando, até que sejamos apenas pessoas que frequentam um lugar onde coisas bonitas são ditas e concordamos com todas elas, mas elas nunca nos movem para uma vida de ação e frutificação. Então, o chamado de hoje é para vivermos uma vida que não desperdiça as oportunidades, os talentos que Deus te deu, os recursos que Deus te deu para trazer o reino de Deus para a terra, para ser uma amostra da bondade, do amor e da graça do Senhor. Eu me lembro da história de Saul, quando o povo de Israel pedia um rei, e Saul foi a resposta de Deus para o povo de Israel que pedia um rei. Um homem que tinha aprovação de toda a nação, recurso e muito talento, um homem de guerra, um homem que tinha tudo para ter um reinado impactante na sua geração e deixar uma marca para gerações à frente, mas ele desperdiçou a sua oportunidade. Teve um fim trágico, Saul caindo sobre a sua própria espada, terminando a sua própria vida, acabando com a sua própria vida, depois de sofrer corrupção em vários níveis diferentes. Saul, ele deixou de cumprir com o propósito de Deus na vida dele. Saul desperdiçou uma oportunidade de ser impactante. E eu me pergunto, será que estamos vivendo uma vida que justifica a salvação que recebemos?
É lógico que a salvação é pela graça. A salvação é um presente de Deus. Não há nada que precisamos fazer para receber salvação. Isso não está em questão aqui. A questão é o seguinte: após sermos salvos, após recebermos clareza de quem Jesus é, após recebermos esse nível de revelação transformadora, que a gente diz que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, será que isso não vai nos impulsionar a viver de uma forma diferente? Será que isso não vai nos impulsionar? Será que após a consciência de que recebemos essa graça linda, perfeita, maravilhosa de Jesus, será que isso não vai nos impulsionar a fazer como Paulo fez? Trabalhar muito mais? Não desperdice a sua oportunidade. Eu me lembro algumas semanas atrás, eu fui numa exibição de Auschwitz que teve aqui em Boston. E nessa exibição, eles falavam um pouco sobre a história da cidade, falavam um pouco sobre as repercussões históricas, né, da Primeira Guerra Mundial e o contexto que acabou gerando os conflitos que eventualmente se tornaram a Segunda Guerra Mundial e o avanço do partido nazista e contando a história de como tudo aconteceu e eventualmente contaram a história das atrocidades que aconteceram em Auschwitz e nos campos de concentração e o massacre do povo judeu na Segunda Guerra Mundial. E em meio a tudo isso, inclusive com depoimentos de sobreviventes de Auschwitz e pessoas que contaram suas histórias de como perderam seus entes queridos e como sobreviveram, né, aquela experiência tão intensa e tão forte. E depois de toda aquela exibição, a gente fica com o coração, né, o coração mais sensível, né? E ao sair da exibição, na última parede, próximo da saída, tinha uma fala de uma sobrevivente de Auschwitz. E estava em inglês, eu quero ler para você aqui uma versão traduzida dessa fala dela, dessas aspas dela. O nome dela é Charlotte Delbo e ela disse isso em 1971, uma sobrevivente de Auschwitz. E abre aspas: "Você que está passando por aí, eu te imploro, faça alguma coisa. Aprenda a dançar ou qualquer coisa que justifique a sua existência. Alguma coisa que te dê o direito de estar vestido na sua pele e ter os pelos que você tem pelo corpo. Aprenda a caminhar, a sorrir, porque seria sem sentido, depois de tudo, tantos terem morrido enquanto você vive fazendo nada com a sua vida." Essa fala me impactou profundamente, porque me traz para a realidade da nossa geração. Nunca antes houve uma geração que tinha tanto recurso à disposição como nós temos. Nunca houve uma geração que teve tanta sabedoria, conhecimento melhor, tanto conhecimento à disposição como nós temos. Nunca houve uma geração que tivesse a oportunidade que nós temos hoje de sermos impactantes. E a grande verdade é que muitos de nós estamos desperdiçando este tempo, essa influência, essa oportunidade com coisas que são banais, coisas que não têm significância ou relevância eterna alguma. Então que essa palavra seja uma chamada para você, para que viva uma vida não desperdiçada, para que você seja impactante no meio em que Deus te chamou para existir, e que a sua vida tenha significado, que a sua vida seja frutífera, que a sua vida seja de fato a realidade expressa da resposta de Deus que você é para o meio em que Ele te plantou. Em nome de Jesus. Nós encerramos hoje essa primeira semana e eu espero que o seu coração esteja aceso e as suas forças renovadas para aprender aquilo que Deus tem para nós na segunda semana. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.